As pessoas hoje sofrem um bloqueio espiritual, em sua maior parte. Poucas encontram-se despertas, raras pessoas, na verdade. A regra do nosso tempo é o adormecimento. As pessoas dormem em pé, andando. As pessoas dormem trabalhando. As pessoas dormem dormindo na cama. Onde elas estão dormindo. E são apenas sombras, apenas maquinarias conduzidas pela razão ou a depravação, né? Mas a própria depravação ela é resultante desse excesso de atividade mental, porque a mente agindo sobre os sentidos, ela produz também sensações, sentimentalismos. E o ser humano toma isso como a manifestação do ser, sendo que não é. O ser é espiritual e está para muito além da mente, da razão, do corpo, dos interesses imediatistas desse mundo, da política, da religião, da ciência. O ser, ele é transcendental e apenas experimenta na vida terrena momentos para que possa se aprimorar, né? A vida terrena, ela é uma experiência, ela é uma passagem. Estamos aqui apenas de passagem, né? E para transformar essa passagem em algo produtivo, o ser humano precisa estar desperto dentro de si, precisa viver de forma consciente. Daí a vida se torna uma experiência frutífera e agregadora. Mas não é isso que podemos observar, porque as pessoas dormem, elas estão bloqueadas. Estão bloqueadas. Mas como desbloquear as pessoas? Através do empenho mental, através do estudo, através das religiões, através de técnicas e mecanismos? Não. As pessoas somente podem se desbloquear a si mesmas se viverem intuitivamente, se deixarem o seu espírito fluir. É na fluidez do espírito que está o desbloqueio do ser humano. Daí ele consegue fluir e a sua vida transcorre dentro de uma naturalidade, em harmonia com as leis espirituais. O problema é que as pessoas estão presas a coisas secundárias e terciárias, estão presas à mente, né? São tantas informações aqui dentro, tantos saberes, tantos conhecimentos, que por fim o ser humano não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Ele acredita que é a sua mente, né? Mas a mente é apenas um instrumento, ela não é o ser. Tem uma frase de Abdrushim, da obra Na Luz da Verdade, que eu vou ler aqui, e que me ajudará a explicar melhor o que eu estou falando. A frase diz o seguinte: despertai, olhai em redor, ouvi vosso íntimo, eis quanto basta para que o caminho se abra. Né? A frase é clara: desperte, olhe ao redor, ouça o seu íntimo. Isso é suficiente para que tudo possa acontecer. Mas as pessoas, elas olham ao redor? Não, as pessoas estão apenas aqui, nessa mente bitolada. Elas ouvem o seu íntimo? Não, também não ouvem o seu íntimo, porque estão aqui nessa mente bitolada. Até ouvem as depravações e os sentimentalismos, isso sim ouvem, as paixões, a decadência, a imoralidade. Isso as pessoas ouvem, mas isso é apenas um detrito mental. A ação da mente sobre os sentidos corporais gera sentimentalismos. E com medo disso, muitas pessoas se afastam da intuição, confundindo esses sentimentalismos
com a intuição, sendo que são coisas completamente diferentes. E por causa dessa falta de atenção para consigo mesmo, para com o seu íntimo, que as pessoas estão bloqueadas. As pessoas estão bloqueadas, elas não fluem, estão travadas, estão presas, sedimentadas, enrijecidas, sejam elas de esquerda ou de direita, sejam essas pessoas ateias ou religiosas, sejam elas de qual tendência for, as pessoas hoje estão bloqueadas, né? Não conseguem fluir e procuram nos dogmas religiosos um conforto, a possibilidade de salvação, a redenção. Por que procuram em dogmas? Por que procuram em dogmas? Porque não têm coragem de ir além? Não têm coragem de se libertar desses mecanismos mentais? Os dogmas são criações da própria mente? O espírito não precisa de dogmas? Quando ele desperta, ele se conecta à luz automaticamente. O espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. O que é a carne? Apenas o corpo? Apenas os olhos, a boca? Não, a mente. A mente é carne. A mente é carne. E quem está preso à mente está preso à carne. E a carne é fraca, como disse Cristo. E o Filho de Deus também disse que é preciso nascer de novo para o Espírito. E o que é o Espírito? É o núcleo, aquilo que está dentro de nós, o nosso verdadeiro ser. E isso tem tudo a ver com a frase de Abdrushim: despertai, olhai ao redor, ouvi o vosso íntimo. Isso é necessário, ou melhor, isso é suficiente para que o caminho se abra. Mas as pessoas não despertam, as pessoas não olham ao redor, as pessoas não olham para o seu íntimo. Por isso o caminho não se abre. Por isso o caminho não se abre. Por isso as pessoas estão bloqueadas e não conseguem se desbloquear. Procuram se desbloquear por meio da promiscuidade, da imoralidade, de técnicas psicológicas, medicinais, dos dogmas religiosos, das religiões, da política, da economia. As pessoas procuram se desbloquear através desses meios, mas não conseguem, estão bloqueadas. Estão bloqueadas, não conseguem fluir. Então o desbloqueio, ele precisa ser promovido de dentro para fora, ouvindo a intuição, vivendo intuitivamente. A própria intuição é o desbloqueio em si mesmo, é o fluir, é o movimento natural do espírito. Quando este está em movimento, está em contato com o mundo espiritual, e daí o ser humano recepta tudo o que necessita em termos de energias espirituais, e mais do que isso, ele não precisa. Precisa apenas estar desperto e fluir. Fluir junto com essas energias espirituais. Quando assim se dá, o ser humano é livre. O ser humano é livre. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo no sentido do verdadeiro eu, não do ego. Não do ego e dos seus apegos. Todos esses apegos aprisionam o ser humano. E quando ele se aprisiona, ele sofre. E daí ele procura por subterfúgios, procura por soluções baratas e imediatistas, procura por técnicas, religiões, política, economia, satisfações, prazeres, comodidade, segurança material apenas, sendo que a única segurança que o ser humano pode ter nessa vida é a segurança espiritual, que está no próprio movimento.
que está no próprio movimento. Mas fazer o quê? Vivemos num tempo de pessoas medrosas e covardes, de pessoas presas, de pessoas que têm medo de fluir. As pessoas têm medo de fluir, as pessoas têm medo de se desbloquear. Mesmo bloqueadas em suas vidas medíocres, pobres e miseráveis, elas continuam lá presas e grudadas. Presas e grudadas. Não deixam a vida fluir, porque o medo torna o ser humano um escravo de seus próprios temores mentais. E a mente, ela é medrosa, ela tem medo de tudo que ela desconhece. Por isso ela cria dogmas certinhos, dogmas bonitinhos, e o ser humano se gruda a isso com medo do desconhecido. Mas é no desconhecido que estão as respostas. É quando o ser humano caminha adiante que ele encontra as respostas de que ele necessita. O perigo não está nesse caminho que o ser humano vai trilhando. O perigo está atrás dele. Quando ele estagna, quando ele retrocede, daí o seu próprio passado o engole. O próprio passado o engole, porque o presente se torna inexistente. Não existe presente onde o ser humano está preso mentalmente. Não existe presente. O presente é a entrega. Falo aqui do verdadeiro presente, não do imediatismo. Não do imediatismo. Falo do presente, do estar em contato e em harmonia com as energias espirituais. Falo desse movimento, desse fluir, desse seguir adiante, que torna o ser humano cada vez mais forte, porque quanto mais ele se abre para as energias espirituais, mais ele recebe e mais forte ele se torna. Mas as pessoas têm medo disso e daí se enfraquecem, porque quem tem medo de se abrir para o novo, para o espiritual, se fecha e não recebe nada do espiritual. Cristo mesmo disse que basta o ser humano bater que a porta se abre. Basta o ser humano bater que a porta se abre. Basta ele pedir que ele recebe. Mas como se deve pedir? Mentalmente, com essa mente presa ao mundo? Essa mente que bloqueia o espírito? Não, o ser humano tem que pedir com o espírito, precisa bater com o espírito, precisa bater nas portas do espírito para que ele se abra, para que o espírito se abra para as energias espirituais. E daí tudo flui, daí a vida do ser humano alcança a unidade com o mundo espiritual. Mas para isso é preciso seguir sempre adiante, sem medo. Sempre adiante é do agrado de Deus, como disse Abdrushim. Os medrosos, eles não seguem adiante, eles se grudam às coisas, às religiões, aos dogmas, à política, à economia, aos dogmas científicos, aos dogmas políticos. Os medrosos, eles não seguem adiante, porque eles temem o novo. Esse novo do qual falou Cristo. Não as novidades e não os modismos, porque as pessoas presas ao mundo aqui então se abrem para as novidades, confundindo isso com o novo. Mas Cristo falou de um outro novo, das energias espirituais, que chegam àqueles que estão abertos, que se abrem, que pedem espiritualmente. Então é preciso desbloquear o espírito, que hoje está bloqueado por causa dessa mente interesseira, dessa mente imediatista, materialista, medrosa, covarde. As pessoas são covardes. Elas têm medo
do seu próprio mundo interior. Elas têm medo daquele sentimento de culpa que surge quando o espírito momentaneamente desperta, acusando-as de todas as negligências, promovidas. As pessoas têm medo disso. Então sufocam o espírito rapidinho e ficam lá na sua mentezinha, bitolada e presa ao mundo. Assim são os seres humanos, covardes, medrosos, temerosos, enrijecidos. Né? E por isso que a vida sobre a terra vai de mal a pior. Por isso que a vida sobre a terra vai de mal a pior. Pessoas presas dão origem a um mundo insano, um mundo pobre e miserável. Ao mundo pobre e miserável. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!